tarde, pessoal. Tudo certo? Vamos lá novamente, né? Tudo, Matheus. Na última aula, a gente fez o primeiro exercício, o primeiro algoritmo, né? Utilizando a linguagem C. A gente já tinha trabalhado com o pseudocódigo e com o fluxograma, correto? Esse aqui é o fluxograma, o pseudocódigo. E aqui foi o primeiro contato que a gente teve com a linguagem C. Então a gente vai recapitular algumas coisas, principalmente toda vez que você for fazer um código em C, essas duas bibliotecas aqui, esses dois comandos, eles são obrigatórios, correto? E a outra coisa, sempre que você terminar um comando, terminar com ponto e vírgula, ok? Acabou o comando, acabou de escrever o comando, ponto e vírgula, sempre. Aqui, ó, o que mais tem aqui nesse texto é ponto e vírgula. Então vamos lá. Programa. Programa é um algoritmo escrito em uma linguagem de programação específica, correto? No caso aqui a gente vai trabalhar com a linguagem C, mas poderia ser qualquer outra linguagem. Uma linguagem que o computador seja capaz de interpretar. Ou seja, você pode criar a sua própria linguagem, ok? A linguagem C surgiu de uma outra linguagem, foi escrita em uma outra linguagem. Só que algumas linguagens derivam de outras linguagens. Por exemplo, o Python é derivado do C. O C++ é derivado do C. O Java é derivado do C++. Automaticamente é derivado também da linguagem C. PHP é da linguagem C. Existia uma outra linguagem que era Pascal, que atualmente derivou a linguagem Delphi, que talvez seja uma das mais utilizadas para desenvolver programas desktops e aplicativos em geral hoje, ok? Então, o programa é um aplicativo escrito em uma linguagem, correto? Opa. É um programa escrito em uma linguagem de programação, ou seja, uma linguagem que o computador seja capaz de interpretar, ok? Existem diversas linguagens de programação de configuração de algoritmo. A linguagem C, que a gente vai trabalhar, a linguagem Pascal, que ela não é tão mais utilizada atualmente, e uma linguagem muito popular que vocês provavelmente vão ter que aprender também, da área de mecatrônica, que é o Python, ok? E quando a gente fala de programação de algoritmo aplicada à programação aplicada à mecatrônica, na verdade a gente está estudando lógica de programação. Os conceitos que eu vou passar para vocês aqui, eu vou estar baseando na linguagem C. O for, o while, o if-else, o case, função. Mas isso, basicamente, ele é uma... Como que eu vou falar assim? Se você entender os conceitos, não é porque você aprendeu linguagem C que eles não funcionam em outra linguagem. Ao contrário, se você aprendeu o conceito mesmo, não o funcionamento dele na linguagem C, você vai pegar um livro e em 2 horas você lê o livro e já sabe o que você tem que fazer para configurar aquele algoritmo em uma outra linguagem de programação, certo? Então, essas linguagens aqui, né, derivam, essas linguagens derivou outras, né, o Delphi, C++, o Java, o PHP, ok? A primeira coisa que vocês têm que saber na linguagem C, que são os comentários. São linhas ignoradas pelo computador, ok? E introduzidas para lembretes para o próprio programador. A barra dupla, ela comenta a linha. E a barra asterisco, ela comenta um bloco inteiro de linhas. O que é isso? Quando eu estou trabalhando com um compilador, basicamente todo compilador, ele funciona, ele lê um algoritmo da forma que a gente lê. De cima para baixo e da esquerda para a direita, correto? Não é o mesmo conceito que a gente usa para ler isso daqui, ó. A gente leu aqui linguagem C, o que você precisa saber, comentários, são linhas ignoradas.
ele faz isso daqui, correto? Ele lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. O que acontece? Quando ele está fazendo esse processo de compilação, de ler o código de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele está lendo aqui, ó, ok, tá. Quando ele vai compilar e ele encontra esse barra, ele ignora, ou seja, ele não faz nada depois do barra. Ele ignora, é como se para ele isso aqui não existisse, ok? Para ele não existe. Por quê? Isso aí é um comentário. Quando você está desenvolvendo um código, o correto é você ir comentando o que cada linha faz. Por quê? Hoje, você sabe o que você está escrevendo, certo? Aqui 10 anos, você acha que você lembra por que aquele código foi feito? Não. A mínima ideia. Você não vai fazer a mínima ideia, correto? Ou pior, imagina que vocês foram para Gandaia, em vez de ficar dentro de casa, quieto, ok? Aí vocês foram gandaiar, pegaram o Covid, bateram as botas, ok? E morreram. Aí a pessoa vai pegar um código, aqui uns 2, 3 meses, depois que comemorar bastante, que vocês passaram dessa para melhor, ok? E ele vai pegar o código, vai olhar aquilo lá e não vai saber o que está acontecendo. Então, quando você coloca esse barra depois de... Você pode colocar um comentário. Por exemplo, este algoritmo é para calcular a área do retângulo. Eu capturo a altura e a largura e calculo a área. Então, se eu colocar um barra e tudo depois que eu colocar nessa linha do barra, o compilador vai passar lá, inclusive na linguagem C, vocês vão ver que fica com uma cor diferente, ok? Então ele ignora. Só que muitas vezes eu tenho que relatar um trecho imenso do meu código, certo? Tem que escrever quase uma carta do meu código inteiro. Aí o que eu faço? Eu utilizo o barra asterisco. Só que ele funciona como se fosse uma chave, entendeu? O barra asterisco, ele abre o comentário. Então, quando o compilador lê de cima para baixo, vem aqui e encontra isso daqui, ele sabe que ele tem que ignorar o texto até ele achar o asterisco barra. Ou seja, tudo isso daqui é como se não existisse para o compilador. Então, ele não compila isso daqui, ó, certo? Por quê? Ele achou um barra asterisco e procurou o próximo barra asterisco, ok? A primeira coisa que vocês têm que aprender na linguagem C, então, e na maioria das linguagens de programação, na maioria, não estou falando que é em todas. Ah, o professor falou que em todas as linguagens. Não falei, a maioria é assim, barra e barra asterisco quando eu quero comentar várias linhas, ok? Ô, professor. Fala. Por que então coloca o barra asterisco? Não era mais fácil não escrever? Como assim? Mas se ele quiser fazer um comentário, tá ligado? Eu quero fazer um comentário, eu quero explicar para que serve aquela variável. Sei lá, você está calculando aí um cálculo de astronomia, que aquele valor, que aquela variável é calculada através disso, e precisa de tais valores, tais parâmetros, entendeu? Você vai colocar então, no teu código. Oi? O computador vai me mostrar isso, só que ele não vai resolver. Não vai resolver, ele vai mostrar isso, o que está depois do barra, quando é uma única linha, ok? Ou as várias linhas que está entre barra, asterisco, barra, ele vai ignorar. Você vai ler, só que não, para ele é como se não tivesse lá, entendeu? Ele vai passar direto. Então, tranquilo? Tipo, é só para mim me lembrar mesmo isso daí. É mais ou menos por exemplo, quando eu leio no grupo da família, quando eu pego aquele tio imbecil que eu tenho, que defende o Bolsonaro, eu sei que aquilo lá é para mim ignorar, porque aquilo lá é merda. Entendeu? Mas tá lá. Aí eu pego e pulo aquele trecho, porque aquilo lá não me faz falta nenhuma.
no máximo eu mando ele para os quintos do inferno, mas também não vou ler nem ver o vídeo que ele passou. Quer dizer, provavelmente é um vídeo, né? Porque Bolsominion não consegue ler 2 linhas, né? Eles gostam de vídeo e mensagem de áudio, né? Então, provavelmente é um vídeo, então eu nem vou entrar. Eu sei que aquilo lá é uma merda que alguém falou e ele está replicando. Obrigado, professor. Falou? Então, vamos lá. Depois de eu saber que o barra e o barra asterisco, eu tenho as diretivas, né? As diretivas são bibliotecas que eu incluo no meu código, através do comando include. Lembra lá do include, stdio e stdlib? Ok? As diretivas do tipo include incluem bibliotecas de comandos pré-definidos. Isso aí já vem pré-definido na linguagem C. Por exemplo, do tipo stdio, enrolei aqui. Do tipo stdio.h, inclui os comandos de entrada e saída. Os populares Standard Input, Output e Reader, cabeçalhos de saída, né? E padrões de entrada. Certo? Por exemplo, a gente não fez aqui nesse exemplo, aqui, a gente não utilizou o comando printf. Isso é um comando de saída, certo? Output Reader, cabeçalhos de saída. A gente não utilizou o scanf, isso daqui são comandos de entrada. Input, padrões de entrada, né? Então, eu preciso do stdio.h e eu também utilizo o stdlib, porque se eu quero que o comando pausa para mim ver o que está acontecendo, eu tenho que usar o comando pause, correto? Se eu não colocar o stdlib.h, eu não consigo executar esse pause. Professor, o meu comando está dando errado, eu não estou conseguindo ver, ele está terminando. Ou eu coloquei o pause lá e está parando na linha do pause. Na verdade, não é que ele está parando na linha do pause. Você não colocou o stdlib.h. Professor, está dando erro aqui no printf ou no scanf. Ou no caso, nos dois, né? Muito provavelmente você não incluiu o stdio.h, certo? E o main, que é o int main lá, a função principal, certo? Todo programa em C necessita da função main. Todo programa que você desenvolver em C vai ter a função main. Não adianta inventar outra coisa que ele não vai funcionar. E qual que é o comando que você identifica o início e o fim dele? Lembra que o algoritmo tem que identificar o início e o fim? Aqui não é a palavra begin end. Aqui é o comando abre chave e fecha chave. Ok? Tranquilo? Certinho. Certinho? Então vamos para a próxima tela. Bem, os tipos de dados em C. Novamente, nesse algoritmo aqui, quando eu vou fazer a entrada de dados, ou a saída dos dados, eu preciso falar que a máscara, eu falo que isso aqui é uma máscara, né? Qual que é o tipo de dado? Se for do tipo float, eu vou usar o porcentagem F, certo? Se for do tipo float ou tipo real, eu vou usar o porcentagem F. Se for do tipo caractere, eu vou usar o porcentagem C. Se for do tipo inteiro, eu vou usar o porcentagem D, correto? Ou seja, caractere, char, porcentagem C. Se for do inteiro, o comando é o tipo inteiro e ele é porcentagem D. Se for real, é float e porcentagem F, ok? Pessoal, quem é corintiano aí como eu, não se assustem. Não se assustem, tá? Não se assustem. Isso aqui não é aquele tipo de cadeia que a gente está acostumado, tá bom? Certo? Não é. É o que? É sério, agora é o que? Cadeia é string de caractere, ok? Ou uma cadeia de caractere. Por exemplo, o nome... Quem está aparecendo na tela aqui?
Enzo, por exemplo, é uma cadeia de caractere. ENZO, correto? O nome Luiz Fernando é uma cadeia de caractere, ok? Quando eu vou utilizar cadeia de caractere, eu utilizo esse formato aqui, ó. Char, abre e fecha colchetes. Por exemplo, se eu colocar abre e fecha colchetes e aqui no meio eu colocar 5, eu vou poder utilizar uma cadeia de caracteres até 5 caracteres. Certo? Por exemplo, Pedro. P-E-D-R-O. Ok? É um nome que eu posso utilizar dentro da minha cadeia de caracteres. Ah, professor, como que eu faço para acertar qualquer nome? Então você coloca aqui uma cadeia de caracteres de 30, por exemplo. Vai aceitar qualquer nome aí dentro. Certo? Até aqueles nomes russo maluco lá. Ok? Tranquilo? Professor, então o cadeia seria para escanear letra, palavras, essas coisas. Seria pra poder Para limitar escanear letra, uma única letra é o comando char, porcentagem C, ok? O char com colchete, ele escaneia uma cadeia de caractere definida. Por exemplo, se eu colocar aqui char de 10, ele vai ler os 10 caracteres que eu digitar. Eu posso digitar 100 caracteres? Pode, mas ele vai ignorar 90. Entendeu? Tem como, vamos supor, eu defino. Ele só vai pegar os 10 primeiros. Oi? Se eu, tipo assim, vamos supor, eu quero que comece no caractere 10 em vez de começar no 0. Tem como fazer isso? Tem, mas não na linguagem C propriamente dita, tá? Porque a questão dos caracteres na linguagem C ela é mais chatinha, porque quando ela foi inventada, a gente não estava preocupado tanto com os caracteres. A gente queria. A gente não, né? Quem inventou ela na época? Eles estavam preocupados com os grandes volumes de cálculos que eram necessários serem feitos, né? Ok? Mas se você for utilizar uma linguagem mais atual e mais, não que o C não seja atual, mas mais comercial, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais comercial, Python, C Sharp, o C++, Java, já existe esses processos de você limitar o que você quer pegar no caractere. Ok? Fala. Quem chamou? Eu. Se eu colocar para escanear 10 e escrever 5, vai ficar de boa, né? Ele vai pegar 5 e os próximos 5 ele vai ficar em branco, né? Não vai ter nada. Tá. Correto? Então, recapitulando, se eu for fazer a leitura de um caractere, porcentagem C. Se eu for fazer a leitura de um número inteiro, a leitura ou apresentar na tela, porcentagem D. Se eu for fazer do tipo real, porcentagem F. Se for do tipo caractere, porcentagem S. SS aqui, porque aí eu falo que é o corintiano ficar tranquilo. S de string. String é cadeia de caracteres em inglês, correto? Não tem nada a ver com a cadeia que a gente está acostumado, os corintianos aí. Então, como que eu posso? Eu posso declarar no meu programa quantos tipos de variáveis do tipo que eu quiser? Pode, por exemplo. Eu vou declarar 3 variáveis em C, sendo uma do tipo char, uma do tipo int e uma do tipo float, ok? Olha ela aqui, ó. Char x, eu estou declarando a variável do tipo a variável x do tipo char, tipo caractere. Ele aceita somente o caractere. Int y, o y eu vou poder digitar qualquer número desde que seja inteiro, não vai aceitar números que aceitam fração, números fracionados, ok? E por último, float z, que é a minha variável z, que ela vai aceitar números tanto inteiros como números que aceitam fração, correto? Mas aí ele vai transformar com 1,0, né? Ou não? Isso, vírgula. Se você digitar 2, ele vai completar 2,0000, certo? Agora, aqui no int, ele só vai apresentar 2 para você, não vai apresentar mais nada.
Depois das variáveis criadas, a gente pode executar o seguinte comando. Vocês podem fazer isso daqui, tá, pessoal? Não é aconselhável. O correto é fazer um scanf para cada variável que você criar, certo? Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil de você digitar, é mais fácil de você não errar, ok? Nesse caso aqui, eu estou falando como pode ser feito. Mas não é aconselhável fazer assim, tá? É mais para demonstrar as entradas de dados. Por exemplo, eu tenho um scanf porcentagem C, que significa caractere da variável X. Esse porcentagem, ele fala, eu estou esperando um tipo de entrada de dados do tipo caractere, e o que for digitado aqui, você pega o endereço de memória de X e grava lá. Então, vamos falar que a pessoa aqui veio aqui e digitou o caractere S. Ai, que S mais feio. S. Então, ele verifica, é do tipo caractere? Lógico, do tipo caractere sempre vai ser caractere, porque o 9 também é considerado, por exemplo, os números, eu vou lá e digito 9. O 9 também é considerado um caractere. Eu não consigo fazer um cálculo com ele, entendeu? Porque ele é do tipo caractere, mas eu consigo armazenar ele como caractere. Ele vem aqui e armazena no local da memória que você reservou, que você criou aqui para caractere. Ele vai lá e armazena a letra S. Ok? Opa. Aí depois eu vou digitar um número do tipo inteiro, certo? Que vai ser armazenado no espaço aonde foi reservada a variável Y. Então, se eu vier aqui e digitar 9, ele vai vir e armazenar o 9, verifica, é do tipo inteiro? É do tipo inteiro. Então, armazena para mim na variável Y. Ele vai lá aonde você reservou e reserva, né? Nesse mesmo espaço, ele coloca o número 9, certo? Aí, professor, e se eu digitar 9.00001? Ele aceita? A maioria dos compiladores pode aceitar. Não aceitam, mas alguns podem aceitar. O que eles fazem? Eles simplesmente fazem isso daqui. Eles ignoram tudo que foi digitado depois do ponto. E ele vai lá e armazena o valor 9. Correto? Isso para variáveis do tipo inteiro. E aqui eu estou respeitando sequência, hein? Aqui eu estou respeitando sequência. C vai ser armazenado nessa sequência. O D nessa sequência, porque é do tipo float. E por fim, eu tenho uma variável do tipo float, que é do porcentagem F. Se eu vier aqui digitar 9, ele vai aceitar, por quê? 9 é um número do tipo real? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim, beleza? Só que se eu vier aqui digitar 9, 0, que eu fiz a última vez, 0, 0, 0, 1, ele também vai aceitar? Sim, ele vai. Real vai. Vai, por quê? Porque isso é um número real. Então ele vem aqui, ele vem aqui e armazena esse 9.0000001 no espaço que foi reservado para a variável do tipo Z. Verifique que eu estou utilizando aqui, aqui exatamente, o padrão americano de numeração, certo? Casa decimal lá começa com o ponto, não é com a vírgula. Aqui, por exemplo, se eu falar 10,5 é 10,5, correto? Se eu estiver nos Estados Unidos, é 10,5. Vocês vão ter muitas vezes, professor, eu estou digitando um valor aqui, não está dando certo, o programa está dando erro, ou não está fazendo o cálculo que eu quero. Muito provavelmente vocês estão trocando ponto por vírgula. O padrão americano é ponto para casas decimais. Se eu quiser colocar um ponto, eu ponho uma vírgula? Na linguagem C, ela não consegue, a gente fala, mascarar as casas de bilhar, correto? Mas nas outras linguagens é ponto, é vírgula. 10.000
10 mil dólares, por exemplo, é 10,000. É invertido aqui do padrão americano, padrão inglês que a gente fala, né? Correto? Mas na linguagem C você não pontua casa de milhar, tá? Na linguagem C. Nas outras linguagens, sim. Bem, e aí agora a gente vai estudar o comando scanf, né? O comando do slide anterior lê os 3 dados digitados pelo usuário. Char, int e float. E os armazena na ordem, que nem eu expliquei para vocês. Em C, o endereço de uma variável na memória é indicado pelo seu nome, antecedido pelo símbolo de E comercial. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, a gente fala que ele é o E comercial, certo? A gente apelidou ele de E comercial. Isso aí vem lá do século passado, quando você endereçava a carta, você colocava o endereço como E comercial. Hoje, basicamente, o endereço foi trocado pelo símbolo de arroba, né? Quando você lê arroba, significa que você está endereçando alguma coisa eletronicamente. Se fosse pelos correios, antigamente, o símbolo era o E comercial, ok? A gente chama ele de operador de endereço, ok? Porque ele está endereçando aquele valor que você está digitando para o espaço de memória reservado para aquela variável, ok? Nossa, professor, que complicado. Não é complicado, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está pegando e falando, ó, você não criou a variável x? Ah, criei. Então ela fica em algum lugar na memória do teu computador, não fica? Fica. Então pega o valor que eu digitei aqui e vê o local, como se fosse a casinha da variável, e coloca esse valor lá. Se eu digitei S, por exemplo, é lá que você coloca. Beleza? Dúvidas nisso aqui, pessoal? Calma aí, então, rapidinho. Vamos supor, eu tenho que o char, o caractere normal, vamos supor, x. O x, ele vai ser um float. Uma variável. Uma variável de caractere, esqueci. Isso. Então, aí quando eu quiser direcionar, quando eu quiser colocar esse caractere em essa variável, no caso, em algum lugar eu tenho que digitar esse E comercial x. Não é onde você não define aonde ela vai ser colocada. Ela reserva um espaço livre no teu computador, na memória do teu computador, e cria essa variável lá, fica criada. Essa variável aquele espaço fica reservado para ela. Ninguém mexe enquanto o programa estiver sendo executado. Tipo entendeu? Assim, mas vamos supor, print, no caso do Python. Print e mandar, vamos supor, E comercial e X. Vai aparecer a variável que eu coloquei? Então, não. No print você não precisa endereçar. O print já funciona dessa maneira, certo? Sem endereçamento. Isso é para a linguagem C. Eu preciso do símbolo do e-comercial para a linguagem C, correto? Estou falando da linguagem C por enquanto. Ok? O que eu faço? Quando eu faço char x, eu estou falando que eu estou reservando um espaço de memória no meu computador para essa variável enquanto o meu programa, o meu algoritmo estiver sendo executado. Ele vai lá e armazena um espaço de memória x. O espaço de memória para a minha variável x. Quando eu dou scanf, digito lá a letra S, por exemplo, ele está pegando e utiliza o e-comercial e fala que tem que ser armazenado no X, ele está pegando a letra S, indo lá no espaço de memória que foi reservado para a variável X, e lá ele armazena esse valor S. Ok? Entendeu? O e-comercial. E aí, quando eu preciso utilizar o printf, que eu preciso mostrar esses valores que foram digitados, porque basicamente quando eu uso a função scanf, eu estou armazenando em memória para fazer um cálculo e depois devolver esses valores, eu utilizo o comando printf. Por exemplo, eu posso utilizar, e aí sim eu posso utilizar vários tipos de dados dentro do mesmo printf, certo? Ó, pessoal, é printf, não esqueçam do F que ele não vai funcionar. Não é igual ao Python, que você vai lá e digita print, é printf.
printf, eu falo os tipos de dados que eu vou digitar, que vão aparecer, por exemplo, porcentagem C, porcentagem D e porcentagem S, do tipo caractere, do tipo inteiro, e do tipo caractere, do tipo inteiro e do tipo real, certo? O C, ele referencia uma variável do tipo caractere? Referencia, que é x, que é caractere. O Y, ele referencia uma variável do tipo inteiro? Porque a variável Y foi declarada com número inteiro. E por último, a variável Z, que é do tipo real, então referencia um tipo real e aparece os dados. Tá vendo que agora eu não preciso falar nada sobre endereço? Não tem nada antes aqui? Tem alguma coisa aqui ou não? Não. Não, porque eu estou indo lá no espaço reservado, eu não estou mandando colocar lá, eu só estou indo no espaço reservado da variável x, y, z e buscando os valores que estão lá, correto? Entendi. Beleza? O scanf, eu preciso do e-comercial para direcionar. Falar, ó, pega isso daqui e guarda lá. O printf não. O printf eu pego o que tem lá e tá tudo ok. Certo? Beleza, pessoal? Printf é tranquilo? Beleza. Eu vou passar outros exemplos para vocês fazerem, ok? Aqui é só para vocês entenderem. Só, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Um exemplo de... Opa! Ô, Mask, foi ano passado ou retrasado que você deu um relógio para os moleques montar? Foi o ano retrasado. O ano passado não teve como por causa da pandemia. Ah, tá. Entendeu? Entendi. O ano passado, por causa da pandemia, precisava do Arduino, precisava de tudo, não teve como montar o relógio. Na verdade, o relógio que eu dou para o pessoal montar, eu nem sei se eu passei para algum pessoal do técnico aí. Quem monta esses relógios também é o Chaves na disciplina dele, certo? Mas eu acho que no ano que vem em Assembly o pessoal monta isso daí. Pessoal, só para reforçando aqui, ó, por exemplo, um scanf e um printf, ó. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu colocar na tela. Ó, aqui eu tenho um scanf. 2 scanfs, na verdade, né? Ó, scanf, porcentagem F, por quê? Porque largura é do tipo float, então é porcentagem F. Eu tenho o e-comercial falando, ó, o que for digitado aqui, armazena no espaço de memória onde foi reservado a largura, ok? E aqui eu fiz área. Tá vendo que a área eu não precisei direcionar? Porque ele está pegando 2 valores que já estão em memória e vão jogar aqui, correto? Por último, eu tenho o printf final aqui, saiu um pouco de foco, mas não tem problema. Printf, a área do retângulo ó, tá vendo? É um texto, ó, tá entre aspas. Então isso aqui é um texto que vai aparecer na tela, o peão. Só que eu não posso vir aqui, como na maioria das linguagens de programação, e colocar a variável aqui, certo? Eu tenho que falar o tipo que ele é e depois de fechar as aspas e colocar a vírgula, falar a variável que ele vai me mostrar, ok? Para a exibição dos dados, usamos o printf. Para utilizarmos uma cadeia de caracteres, vocês viram que aqui eu mostrei para vocês somente os 3 tipos, correto? Caractere, inteiro ou float. Quando eu vou utilizar uma cadeia de caractere, a gente declara da seguinte forma a variável. Por exemplo, char s, que é a minha variável s. Poderia ser qualquer coisa aqui. Poderia ser var1, var2, chuchu, bobrinha. Ela só não pode começar com número. Não pode ter caractere especial além do underline, ok? E não pode ter espaço em branco. Eu falo, ó,
char variável char S, ela vai ter 10 caracteres. Ou seja, eu vou poder digitar até 10 caracteres, ok? A diferença, a hora que eu vou fazer o scanf, é essa daqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? Scanf, porcentagem S, é do tipo string, certo? Tem algum E comercial aqui? Não. Não, ok? Então, quando eu vou trabalhar com do tipo caractere, char, não existe o endereçamento de memória. Por quê? Porque, na verdade, você, nesse caso aqui, você ocupou 10 espaços de memórias consecutivos, ok? Então, eu não preciso, ele já vai saber que isso daqui é uma variável e ele se vira para achar isso daí lá, ok? Que é uma variável, não, que é uma string de caractere, é uma cadeia de caractere, e vai se virar para alocar isso aí da melhor forma possível, ok? E o printf é igual, porcentagem S, S mostra S, certo? Poderia, no lugar desse S aqui, ó, depois da vírgula, poderia ser qualquer variável que eu queira criar, desde que eu siga as regras de criação de variável. Aqui, no caso, eu coloquei só S mesmo, certo? As formatações de números mais usadas são o preenchimento de 0 à esquerda, para inteiros, e a especificação de casas decimais para reais. Eu vou passar isso aqui para vocês, mas não se preocupem muito com isso aqui, só se preocupe com a formatação de números do tipo real, do tipo float, ok? Por exemplo, eu crio duas variáveis e atribuo um valor para ela. Aqui no caso eu criei uma variável A, que o valor dela, quanto que é mesmo, pessoal? 678? Isso. E uma variável B, que o valor dela, quanto que é mesmo? 12.345? É isso. Não, 12, Não, é vírgula, né? Ah, tão esperto, hein? Para a gente seria 12.345. 12 unidades, vírgula, 345 centésimos de unidade, correto? Sim. Ou seja, é um número fracionado, é 12,345 se fosse no padrão que a gente utiliza, né, no padrão inglês. Pessoal, só se preocupem mesmo com esse daqui, ó, com esse tipo de formatação aqui, ó, certo? Só esse daqui. Os outros eu vou explicar, mas eu não vou nem pedir em prova, não vou pedir trabalho, não vou pedir nada. Tudo bem? Esse primeiro aqui, ó, porcentagem 5D, ele reserva, a hora que eu dou um printf com essa máscara aqui, ó, tem alguém com o telefone aberto, com o microfone aberto aí, por favor, fechar. Esse porcentagem 5D aqui, ele reserva 5 espaços para o meu número. 678, quantos caracteres tem? 3, correto? 678, 3. Então, ele vai colocar 2 espaços em branco aqui e vai marcar o 678, certo? O de baixo é o porcentagem 0,6. Ele reserva 6 espaços na minha tela, digita o número que imprime o número que eu quero e completa tudo à esquerda que não foi completado com 0, ok? Beleza? Para o do tipo float, eu tenho posso ter essa formatação aqui, ó, 7.3f. O que ele está fazendo? Reserva 7 números, 7 caracteres, 7 espaços para mim, correto? E o que não for, ocupa com espaço em branco. Então, quantos caracteres tem o número? 12.346. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto também conta, tá, pessoal? 6. Então, ele deixou um espaço em branco aqui e completou. Pessoal, esses 3 aqui, sinceramente,
Eu sei, isso aqui é igual caviar. Eu sei que existe, mas nunca comi, não, viu? Nunca utilizei esse tipo de... Como é que fala? De formatação de dados. Tudo bem? Eu utilizei um tipo desse tipo aqui, mas lá quando eu trabalhava com Clipper, que eu desenvolvia aplicação, desenvolvia aplicativo para a indústria, mas para ordenar ordem alfabética, essas coisas, com código, essas coisas. Mas hoje nunca mais utilizei isso aqui, nem em linguagem C eu utilizei. A formatação que eu mais utilizo, que vocês vão utilizar, é essa daqui, ó. Printf, porcentagem, não interessa o que eu tenho antes do ponto, ele vai imprimir. Se eu tiver um número lá com 1 bilhão, 10 bilhões, 9 bilhões, 999 bilhões, ele vai imprimir, certo? A formatação que eu uso, eu só restringo as casas decimais com porcentagem, ponto, 1F. Aqui no caso, eu estou falando que só vou imprimir uma casa decimal depois da vírgula, certo? Qual que era o meu número mesmo? Não era 12.346 no tipo float? Isso. O que ele vai fazer? Ele não vai imprimir, ele não é arredondamento não, tá, pessoal? Ele não vai imprimir os valores depois do 3. Por quê? Porque eu só falei que eu só queria uma casa decimal depois do ponto, né, no caso. Ou depois da vírgula, se fosse em português, se fosse no padrão inglês. Então ele vem aqui e imprime isso daqui, ó, 12.3. Se fosse porcentagem 2, que é o que a gente mais utiliza, ele viria aqui e imprimiria 12.34. Entendeu? Se fosse 3, 12.346. Perfeito. E se fosse 4, ele completa com 0. Se fosse 5, se fosse 6, o padrão dele, se eu não colocar nada, é 6, tá, pessoal? Então, tipo, vamos supor, se eu delimito uma linha aqui, no caso, no float, ele só vai, tipo, delimitar o float, as partezinhas, no caso, eu esqueci o nome. Só vai nessa configuração aqui, que é a que a gente mais utiliza, ele só delimita as casas decimais, certo? Isso aqui eu estou explicando para vocês, mas eu nunca vou cobrar de vocês, tá? É só aquela história. O professor nunca explicou isso para mim lá na linguagem de programação de algoritmo. Não, eu expliquei e falei como funciona. A única diferença é que eu falei que eu não queria cobrar de vocês. Correto? Ó, note que os valores reais, eles são arredondados. Desculpa, pessoal, eu falei que corta. Mentira, eles são arredondados. Se isso aqui fosse 12.375, por exemplo, ele seria 12.4. Ok? Ele faz o arredondamento. A questão do que ele corta não é aqui, eu falei errado. É quando é número decimal e eu digito número inteiro e eu digito número decimal. Ok? Além dos formatos de exibição, a cadeia de caractere printf pode conter caracteres de controle que na saída nem sempre existe no símbolo. O que a gente já aprendeu, por exemplo, disso aqui, é o /n. O que o /n faz mesmo? Ele quebra a linha, é igual o escreval lá do pseudocódigo, do Visual G, correto? Eu também tenho vários outros, ok? Por exemplo, eu tenho /A, é que ele emite um bip de alarme. Por exemplo, eu quero que a hora que o usuário acaba de digitar alguma coisa, eu vou lá e coloco um /A no printf, ou quando aparece alguma coisa na tela, principalmente. Aparece alguma coisa na tela, eu vou lá e coloco um /A, ele dá aquele bip do computador. Bip, 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 entendeu?
Se eu quiser mudar o cursor para a linha anterior, eu dou o /B, ele dá um backspace. Essa setinha que quando você quer apagar da direita para a esquerda, você usa, ele faz essa função aí para você, tá? O /N, que a gente já viu, que ele quebra a linha, que é igual o escreval lá do Visual G. Visual Alg, desculpa, não Visual G. O /R, ele retorna o cursor para a próxima linha. Muda o cursor para a próxima linha, ele pula, ele não pula uma linha, ele pula para a próxima, né? Não importa onde ter. O /Tab, que ele pula, muda o cursor para o início da linha. E se eu precisar, quando eu coloco uma string lá, que eu vou lá e escrevo printf, certo? Isso daqui é uma aspas. Tudo que está aqui são texto que vai aparecer no caractere, no monitor. Se eu quiser exibir uma aspas, eu coloco /aspas. Por quê? Porque aí ele pega e consegue imprimir e não entende que é o final do meu comando printf. Porque o comando printf ele abre nas aspas duplas e fecha nas aspas duplas, ok? Se eu colocar um apóstrofo lá no meio, fica meio estranho. Então, para o apóstrofo aparecer, eu preciso colocar /apóstrofo. Se eu precisar colocar uma aspas dupla também, eu preciso do barra. E para mim colocar um barra invertida, eu tenho que colocar o barra invertida. Esse barra invertida não tem nada a ver com o comentário, certo? O comentário é uma barra simples. Isso. A barra invertida é a barra que ela começa na esquerda e desce para a direita. A barra comum, ela começa na esquerda e sobe para a direita, ok? Pessoal, esses daqui são os macetes que eu tenho para passar para vocês da linguagem C, ok? Então, na próxima aula, a gente vai estudar, a gente vai começar a fazer alguns algoritmos já direto na linguagem C, ok? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar a aula. Desculpa, eu vou parar a gravação da aula e depois aí a gente continua o nosso bate-papo.